Bom dia, já estamos no ar com mais um Agro Pantanal. Eu sou a Júlia Panosso e vou estar com vocês enquanto a Luciana curte as suas férias. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, tem prestado assistência técnica aos pequenos produtores rurais. Na piscicultura, por exemplo, este trabalho tem como objetivo dar uma melhor sanidade animal e mais condições de inserção no mercado formal. Já vamos falar um pouco mais sobre este assunto. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje do nosso Agro Pantanal. Confere aí. O horticultor de São José dos Quatro Marcos recebe atendimento gratuito pela assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. O projeto do Ministério de Desenvolvimento Regional promove a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no país. As ações envolvem vários tipos de produção, como leite, mel, cacau e pescado. TV Assembleia cria quadro sobre municípios de Mato Grosso chamado Conhecendo a Cidade. Hoje vamos conhecer Chapada dos Guimarães. E no Papo com Café de hoje teremos no estúdio Paloma Torquato, advogada especialista em direito previdenciário rural. Ela vai falar sobre a diferença do trabalho no campo e na cidade, que é tema de repercussão na Previdência. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. Vamos à nossa primeira reportagem. Pequenos piscicultores de Várzea Grande estão recebendo assistência técnica gratuita para aprimorar a produção de pescado. O município investe em tecnologia e em profissionais qualificados, ofertando análise e orientação aos donos de tanques. Vamos conferir os detalhes desse projeto na reportagem de José Porto, da TV Vila Real Record. São 50 piscicultores que vivem em assentamentos da agricultura familiar em Várzea Grande que iniciaram a construção de tanques e a produção dos peixes. A piscicultura é uma alternativa para tornar as pequenas propriedades mais rentáveis. Aldir começou a piscicultura há 2 anos e vem aprendendo a lidar com o manejo. O investimento é alto, segundo ele, que já abriu 4 tanques e fez alguns cursos. O que foi mais difícil chegar até aqui? Sempre o dinheiro, para fazer as represas. Já perdemos peixe também, por falta de saber das coisas. O piscicultor já está sendo acompanhado pela equipe de técnicos agrícolas e um médico veterinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Várzea Grande. Com um pequeno laboratório em mãos, em poucos minutos, eles apresentam uma qualidade da água quanto à composição físico-química e também um raio-x do tanque com os peixes. São feitas análises do pH, alcalinidade, amônia e o nível de oxigênio. Esse trabalho dos técnicos do município de Várzea Grande, aqui na piscicultura do seu Aldir, já resolveu um problemão que ele tinha em um dos tanques, onde apresentava um efeito chamado de dureza da água, pelo excesso de alguns minerais, como o cálcio e o magnésio. Nesse caso, já estava surgindo, inclusive, algas e outros parasitas contaminantes na represa. Bastou uma orientação para que o problema fosse revertido. E a partir de agora, o piscicultor tem mais garantia de que não vai perder os peixes que já estão se desenvolvendo nesse tanque. Ele não tinha noção de nada, né? Através da análise que nós fizemos, a gente pôde dar um resultado para ele, uma resposta, para que ele corresse atrás de um produto que salvaria o tanque dele, o peixe dele, de uma forma correta, né? Aldir conta que já perdeu muitos alevinos e agora, com as orientações, se sente mais seguro para evoluir com a produção da tabatinga e do pintado. Está empolgado com a atividade, Aldir? Melhorou bastante, né? Mas vai dar certo, sim. É uma luta, né? Não é fácil, né? Para um pobre, coitado. A ração é cara, tudo é caro, né? Mas vai dar certo, sim. O trabalho dos técnicos é em parceria com as associações nos assentamentos rurais. A meta do município é melhorar a produção do pescado em qualidade e quantidade e certificar os pequenos produtores para vender sua produção no mercado. Já existe, inclusive, um projeto de uma unidade de beneficiamento do pescado na região. Já está encaminhando, né, e já tem alguma documentação lá dentro do sistema de inspeção municipal
Então, assim, falta algumas adequações e falta a gente fortalecer esse grupo para que tenha o peixe em quantidade para que possa ter, né, uma renda benéfica desse abatedouro, né? O Brasil tem ganhado cada vez mais espaço no mercado mundial de vinhos. E não é só a região sul que se destaca. O plantio de uva já é uma realidade no Distrito Federal, com apoio da Embrapa. Veja na reportagem da TV Brasil. Uma bebida com apreciadores em todo o mundo, que conquistou o paladar dos brasileiros. Em 2020, de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o consumo do produto por aqui aumentou mais de 18%. O Brasil não está apenas consumindo mais, mas também produzindo em maior escala e com mais qualidade. Segundo a Associação Brasileira de Enologia, neste ano, rótulos nacionais conquistaram prêmios em concursos na França, Espanha e Hungria. E a Associação Brasileira de Sommeliers aponta que no ano passado foi registrado um aumento de mais de 80% nas exportações de vinhos nacionais, se comparado a 2020. Quando a gente fala em produção de uva e de vinho aqui no Brasil, a gente já se lembra do sul do país, com as vinícolas da Serra Gaúcha. E realmente é lá que se concentra grande parte da produção nacional. Mas o Distrito Federal, numa área de seca e cerrado, também entrou na rota do vinho. São 22 toneladas de uvas produzidas aqui por hectare todos os anos. No Distrito Federal já são mais de 30 produtores e cerca de 60 hectares plantados com uva, seja para consumo in natura, tipo mesa, ou para a produção de vinho. E esse número vem aumentando. Natália é sócia proprietária de uma vinícola aqui no DF. Ela conta que cada vez mais a propriedade ganha adeptos de todo o país. A gente tem toda a expectativa de trazer o enoturismo com força aqui para Brasília e isso já tem se desenvolvido bem. No Brasil, também produzem vinhos Bahia, Pernambuco, Goiás e São Paulo. Segundo a Embrapa, a área plantada com videiras no Brasil, em 2020, superou 74 mil hectares. No mesmo ano, foram consumidos 174 milhões de litros de vinho fino no país. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária oferece apoio aos produtores por meio do programa Embrapa Uva e Vinho. O projeto tem ações para melhoramento genético e criação de uvas híbridas, mais saborosas e com resistência a doenças. Entre 10 e 20 pesquisadores com corpo técnico, desenvolvendo pesquisas, soluções de inovação com tecnologias que possam ser usadas, adotadas pelo setor em prol de melhorias, tanto da parte de produtividade como qualidade de uvas, sucos e vinhos. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo. Não saia daí, voltamos já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Diminuir custos e aumentar a produção certamente é sonho de muitos produtores rurais. O diferencial do seu elenco horticultor em São José dos Quatro Marcos é que ele passou a ser atendido gratuitamente pela assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. E hoje conta com um técnico de campo para auxiliá-lo a alcançar seus objetivos. O programa começou a atuar em sua propriedade há pouco tempo, mas o produtor já está sentindo a diferença. Vamos conferir na reportagem produzida pelo Senar. Meu nome é Heleno Paulo de Brito e minha propriedade chama Estância Ouro Verde. A gente já plantou de tudo aqui, desde quando nós chegamos para cá, comecei a plantar arroz, plantei feijão aqui, mas aí não estava saindo muito bem, não começou a sair, né? E aí a gente começou a fazer feira na cidade e comecei a vender parte mais para essa parte de pepino, abobrinha, vagem, que na feira vende bem, né? E aí de uns tempos para cá eu já optei mais para plantar só mesmo pepino e abobrinha e a vagem, né? Que muitas vezes você planta muita coisa e acaba no fim não colhe nada, né? Tem semana que produz bastante, tem semana que diminui mais, né? Mas aqui é mais ou menos a faixa de 1000 plantas tem aí. Eu já cheguei a tirar aí 25 caixas na semana. Aqui o que eu tenho hoje eu forneço para os mercados, aqui na cidade, né, em Quatro Marcos, Mirassol. E
faço feira, né? Faço feira livre, em Mirassol. E nós também entrega para a Conab, né? O Senar ele está no dia a dia do produtor, né? A gente vem 2 vezes ao mês aqui, então a cada 15 dias a gente está a campo junto com o produtor. A gente vem primeiro fazer um diagnóstico, ver o que o produtor produz, a forma que ele produz, as culturas que ele trabalha e também saber o que ele espera da produção, né? Os meninos que veio me procurou aqui esses tempos atrás e aí me recomendaram, né? E aí eles vieram aqui e começaram a fazer a visita. Para mim eu achei muito interessante, que eu tinha muitas dúvidas, né, do plantio, né, sobre adubação, como conservar mais o solo, né? E aí a partir da hora que eles começaram a fazer essa visita, que o Fábio começou a conversar, para mim foi bom demais, começou a melhorar bem. Depois a gente entra fazendo pequenos ajustes, né? Às vezes a gente também ajuda na questão do trato cultural, que é uma questão que muitas vezes eles não encontram essa assistência, porque normalmente tem assistência das lojas agropecuárias que muitas vezes é voltado para vender um produto, né? E às vezes não é necessário um produto para resolver o problema dele. Às vezes é um ajuste fino de algum trato cultural que pode vir fazer a ele ter menor custo de produção e, consequentemente, melhor resultado, né? Melhor produtividade. Eu quero produzir mais, né, e baixar custo, né? Porque para nós hoje o custo está sendo grande demais, está muito alto. Você vai comprar um adubo, o preço está um absurdo. E você vai vender, não tem valor. As coisas da gente não tem valor aqui. Então aí a gente ter a vontade de aprimorar mais, né? Como eu falei, fazer uma conservação de solo, né? Com isso a produção vai aumentar, né? E aí o custo vai diminuir. O meu sonho é esse. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. É preciso cortar o glúten para ter uma dieta saudável? E aí, o que você acha? Já já a gente responde. E o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema Famato e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Rosário Oeste, alternativa de alimentação para bovinos no período da seca, de 25 a 29 de julho. As informações pelo telefone 65 3356 2253 ou pelo e-mail que está aí na sua tela. E em Várzea Grande tem produção caseira de conservas vegetais e hortaliças, de 25 a 27 de julho. As informações você consegue pelo telefone 3041 7169 ou pelo e-mail que aparece aí na sua tela. O município de Água Boa oferece curso de administração de pequenas propriedades rurais, de 25 a 29 de julho. As informações pelo telefone 66 3468 1600 ou pelo e-mail. Em Rondonópolis tem curso de transformação caseira de produtos embutidos defumados e beneficiamento da carne de frango, de 25 a 29 de julho. Informações pelo 66 3423 2990 ou pelo e-mail que aparece aí na sua tela. Em Arenápolis tem curso de produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurtes e manteiga, de 25 a 29 de julho. Informações pelo 65 3343 1250 ou pelo e-mail. E agora vamos para mais um intervalinho e já já estamos de volta. Não saia daí! Um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional promove a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no país. As ações envolvem vários tipos de produção, como leite, mel, cacau e pescado. A Rota da Fruticultura, por exemplo, reúne produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com iniciativas para alavancar os negócios. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil.
Aqui nesta propriedade, seu José cultiva 3 hectares de tangerina. Ele produz cerca de 2.500 caixas da fruta por safra e comercializa nas feiras e supermercados do Distrito Federal. Mas o seu José quer ampliar e diversificar a produção. Ele pensa em cultivar frutas vermelhas. Nós estamos aqui pertinho de Brasília, então vale a pena a gente tentar. Mas, para isso, ele terá que fazer parte da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e entorno. As reuniões servem para a troca de conhecimento com outros polos produtores no país. A ideia da Rota da Fruticultura é promover a integração dos fruticultores para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização tanto no mercado interno quanto externo. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e entorno é que em 5 anos, em uma área de cerca de 6.000 hectares, sejam produzidas frutas vermelhas, como a framboesa, o mirtilo, a amora, o morango e o açaí. Falar em mirtilo no Cerrado, açaí no Cerrado, ninguém tinha feito. Nós temos aqui uma área do tamanho do estado de Pernambuco. É uma área com mais de 27.000 propriedades de pequenos produtores. Então vamos fazer isso organizado, planejado. Esse produtor de frutas participa do projeto e vai começar o plantio pelo açaí, de olho na rentabilidade do negócio. Numa área pequena a gente vai produzir uma quantidade com valor muito agregado. Nós fazemos a gestão para o produtor. Nós levamos a tecnologia até ele, e levamos ele até a tecnologia. Mas se tiver uma coberturazinha, a gente planta, A TV Assembleia criou um quadro com muita pesquisa sobre a história de ruas e municípios de Mato Grosso, chamado Conhecendo a Cidade. O material apresenta personagens e lugares que estão profundamente ligados à história de Mato Grosso. Hoje, você está convidado a saber mais sobre o passado, o presente e até sobre o futuro do município de Chapada dos Guimarães. Vamos acompanhar. Nesta edição do Conhecendo a Cidade, nós vamos até o município de Chapada dos Guimarães e convidamos você a nos acompanhar nesse maravilhoso passeio. Para quem sobe para a cidade de Chapada dos Guimarães, uma das paradas quase que obrigatória é aqui, na Salgadeira. O terminal turístico e balneário tem esse nome por ter sido, nos séculos passados, um dos pontos de parada de tropeiros e das expedições de desbravadores da região, que aqui salgavam carnes e preparavam suas provisões para seguir jornada. O lugar passou recentemente por uma revitalização. Após ficar alguns anos interditado, foi reaberto em 2018, com novas regras para os banhistas e adequações estruturais para maior conforto e segurança dos demais frequentadores. Daqui em diante, já dentro do Parque Nacional de Chapada, a paisagem vai ficando cada vez mais deslumbrante. Chapada dos Guimarães foi mesmo privilegiada pela natureza. Além dos 3.300 quilômetros quadrados do Parque Nacional, 2 parques estaduais, 2.518 quilômetros quadrados de área de preservação ambiental e com mais de 157 quilômetros de paredões. O município tem ainda dentro do seu território outras belezas naturais, como os 46 sítios arqueológicos e 2 paleontológicos, as incontáveis cavernas, lagoas e grutas, as 59 nascentes de onde as águas brotam cristalinas e em abundância e formam os rios e riachos que seguem caudalosos chapada abaixo, irrigando a vegetação. Para chegar até o mirante da Cachoeira Véu de Noiva, um dos principais cartões postais de Chapada, que é localizada a 12 quilômetros do centro da cidade,
e fica a 600 metros da rodovia, o acesso é fácil. A queda d'água de 86 metros atrai também outros visitantes, além dos turistas. As araras vermelhas e outras aves de diversas espécies e tamanho fazem do lugar sua morada. Ela possui 86 metros e a nossa formação geológica é a formação Furnas, né? A princípio, há milhares e milhares de anos, essa cachoeira estava lá na frente. Com o processo de sedimentação, ela veio vindo, criando o cânion até chegar nesse ponto. Então, ela também tem uma trilha antiga que vai beirando a borda do paredão até chegar no circuito de cachoeiras, que são 6 cachoeiras que no momento está fechado, né? Então, ela seria a parte do roteiro desse circuito de cachoeiras. Então, essa daí é a cachoeira principal de Chapada dos Guimarães, a Cachoeira Véu de Noiva. Quem vem à Chapada sempre volta, como esse grupo de turistas. Luiz Fernando, que é analista financeiro em São Paulo, de férias, nos conta a sua experiência de visitar a região. A experiência não só do Véu das Noivas, mas a Chapada como um todo tem sido uma experiência bem bacana, realmente uma experiência onde eu tive nas cavernas e aqui a beleza natural, a chegada também, a estrada muito boa, uma experiência muito boa que eu vou levar daqui e muito bonita. Aqui nos encontramos com outro guia credenciado, o professor de Física Geraldo Davi, que é também um experiente condutor de turistas nas trilhas de Chapada. Ele nos falou sobre o turismo na região, da visitação a pontos turísticos e sobre o misticismo de Chapada e outras curiosidades do lugar. Chapada em si, né, são 487 cachoeiras, 148 quilômetros de paredões, né? Agora uma coisa super interessante que tem aqui na Chapada, não sei se todo mundo sabe, é o paralelo S15, né? Ele encontra com o meridiano W55 depois do Mirante, lá nos 30 quilômetros da Chapada, né? E onde passa esse paralelo S15, né? Tem alguma coisa mística ou uma cidade com patrimônio cultural muito importante para a humanidade. Tipo, Vila Bela de Santíssima Trindade, São Tomás das Letras, Goiás Velho, entendeu? E tem a ocorrência de relatos de OVNI também, entendeu? Lá os geógrafos de NASCAR, né? Sim. Que é só ver de cima, aquelas trilhas, né? Os caminhos de NASCAR. Então, coisas interessantes desse tipo, que é bastante. E tem muita gente que vem para ele com esse intuito, entendeu? O misticismo de Chapada. Misticismo de Chapada. O distrito de Chapada foi criado em 1814. Depois de diversas divisões territoriais ao longo dos anos, em 15 de dezembro de 1953, foi desmembrado de Cuiabá, sendo elevado à categoria de município, com o nome de Chapada dos Guimarães. Houve uma época em que era considerado o maior município do mundo em extensão territorial, com cerca de 270 mil quilômetros quadrados. Hoje, restando-lhe pouco mais de 6.200. Segundo o censo do IBGE de 2020, a população da cidade é de cerca de 19.453 habitantes. Mas muitos moradores de cidades vizinhas possuem imóveis em Chapada, para muitos uma segunda residência. Pela proximidade, pessoas que vivem na cidade vizinha de Cuiabá e Campo Verde buscam a Chapada para o descanso nos finais de semanas e feriados. Alguns passam temporada aqui, outros ficam para sempre. A cidade de Chapada é um dos destinos dos mais procurados pelo turista, principalmente o turista cuiabano. Famílias inteiras costumam subir para a Chapada para os momentos de lazer e a população chega a quadruplicar em alguns períodos do ano. Em outros, é paz e tranquilidade, como aqui na Praça Winibaldo, no centro da cidade. O comércio da cidade possui uma boa estrutura que atende de forma razoável ao turista e à população local.
é bem servida também por uma considerável rede de hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que oferecem um excelente serviço e são espaços concorridos na alta temporada. As lojinhas de artesanatos também estão por todos os lados. Sobre o funcionamento do comércio, conversamos com Douglas Araújo, diretor de comunicação do CDL de Chapada dos Guimarães. É uma cidade turística, então a sua característica é, em parte, atender o comércio para o turista, para a Baixada Cuiabana, né, que é o principal emissor de turista de Chapada. Então nós temos aqui a característica de sábado e domingo, de ter um volume maior, né, em feriados e, né, final de ano, férias escolares, é bem movimentada a Chapada nas férias escolares. Essa característica vem pela segunda residência dos cuiabanos, da Baixada, do Campo Verdense, né, que está em férias, frequenta a Chapada. Nós temos uma outra característica que é o comércio que atende o chapadense, a zona rural. Os cuidados para a preservação desse imenso patrimônio de riquezas naturais é a tarefa de ambientalista e também dos moradores locais e dos turistas. O fotógrafo profissional Mário Friedlander e a geóloga Jeane Martins vivem há 40 anos no Vale do Jamacá, localizado a pouco mais de 6 quilômetros do centro da cidade de Chapada. O casal faz um alerta sobre as perdas ambientais que são percebidas por conta da degradação que acontece há anos na região e que poderá redundar em enormes prejuízos para todo o mundo. Eu encontrei aqui muita natureza exuberante, muitas pessoas interessantes, pessoas do mundo inteiro que vieram para cá em busca do que eu também vim buscar aqui, que era uma natureza, uma espiritualidade maior. E as perdas que a gente teve ao longo dos anos foram essas que estão ocorrendo em outros lugares do Brasil. Muito desmatamento, muita ocupação, um pouco de poluição de todos os tipos, muito fogo. Antigamente a gente não tinha essas grandes queimadas. Antigamente os rios eram caudalosos, as cachoeiras grandes, né? Os volumes. Hoje tá tudo, os rios estão secando, as nascentes estão secando, as cachoeiras diminuíram a vazão. Tem gente para todo lado, estrada para todo lado. E antigamente não, antigamente você andava no mato aí, ficava no mato, a gente dormia dentro do mato, não encontrava ninguém, só bicho. Durante um bate-papo com Mário e Jeane, ouvimos muito sobre o meio ambiente, consciência ambiental, sobre os aspectos geológicos da Chapada e até sobre misticismo e ufologia. Tem muitas experiências de vida aqui em Chapada. Chapada é um lugar intenso. Eu já morei em outros lugares também, mas em nenhum lugar você tem um dia a dia tão intenso quanto aqui na Chapada. Eu vejo que tem em todas as ações da natureza, né? A gente vê que tem uma coisa muito lógica, muito programada por uma força muito maior do que aquilo que a gente entende, né? Quando você vê uma migração de aves, de peixes, de formiga, se a formiga está mudando para não sei para onde porque vai chover, se está assim assado, você começa a perceber que existe uma força maior acima de tudo isso, né? Uma força que rege o universo, não só esse planeta. Então, uma força que rege a gente, que rege o planeta como um todo, que rege o que está ao redor. Quando você busca um caminho espiritual, você começa a aprender que o mundo invisível é muito importante. Ele influencia o mundo visível. Então, na vivência do nosso cotidiano, a gente busca o tempo todo harmonizar o mundo visível com essa parte invisível, cuidando. Não é só o lixo da beira da estrada que nos prejudica, é o lixo mental. O lixo mental é pior do que o lixo da beira da estrada. Eu falo que ser geólogo é brincar de detetive, né? Então você chega em frente a uma determinada rocha e a partir do momento que você observa aquelas características, as marcas que o tempo deixou ali, que fez com que ela se construísse, né, ou se deteriorasse, demonstram de que origem ela veio, de uma
Um exemplo bem simples que todo mundo pode ver todas as vezes que vem para Chapada é quando você está vindo, você chega na salgadeira que tem os paredões, se você parar, com certeza você vai fazer isso na volta, né? Para observar os paredões, você vai ver que tem algumas coisas assim em triângulos, vamos dizer de forma simples, listradinhos, que nada mais são do que as marcas do selecionamento dos grãos da areia na época do deserto, porque se você põe um monte de areia aqui, né, uma montanha de areia, aos pouquinhos o grão vai escorregando de acordo com o vento e ele vai selecionando, mais pesado no fundo, mais fino em cima. Aí vem outro e acontece a mesma coisa. Então tem uma seleção da granulometria. Aí depois você tem uma duna de cá, aí o vento mudou, você vai ter. Então lá no paredão você vê nitidamente as estratificações cruzadas, que é o nome certo, né, que são a característica de que aquela rocha foi originária de um deserto. Antigamente a gente ia ao mirante, ia andando no mirante, as concreções laterísticas, as pedrinhas escuras que você achava lá, você achava uma infinidade de moldes de conchas, né, de bivalves, que você falava, mas espera aí, essa pedra, né, essa conchinha perfeita aqui, o que isso está fazendo aqui, né? Eu estou aqui em cima, Cuiabá está lá embaixo, então o que está fazendo essa concha? Porque em determinada época foi um mar e aquilo se precipitou no fundo e depois foi recoberto por outras coisas. Então as eras geológicas vão se sucedendo, né, as rochas se formando acima das outras e depois vão erodindo e como hoje formar, por exemplo, o que sai daqui de erosão está formando a Bacia do Pantanal, que é um registro jovem que em outras eras vão ter outras características. Aqui já foi um grande deserto. Pois é, exatamente. Não pode voltar a ser deserto, entendeu? Nós temos que cuidar, porque agora o clima mudou, há mais ou menos 10 mil anos atrás, teve uma mudança climática. Que beneficiou essa região. Então, por exemplo, nós temos a ocorrência de florestas com influência amazônica dentro do cerrado. Área de transição. E o próprio cerrado, ele é um cerrado muito exuberante. Por quê? Porque deixou de ser deserto e passou a ser essa vegetação de savana riquíssima. Então, se a gente não cuidar, o deserto vai voltar, entendeu? Em pouco tempo. Temos que cuidar de Chapada, temos que cuidar do planeta, temos que cuidar de todos os lugares. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Fique conosco. A Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma produção de 272,5 milhões de toneladas de grãos para a safra que já está sendo colhida. O número é 1,2 milhão de toneladas maior do que o esperado na previsão anterior em comparação com a última safra. A diferença é de 17 milhões de toneladas a mais. Veja os números. A estimativa é de mais um recorde graças ao aumento da produção em 0,4%. 1.220.000 toneladas a mais do que o esperado na previsão anterior. Já na comparação com a última safra, a diferença é de 17 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7%. A atual safra, embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, é a maior produzida já na história do país. O milho, com expectativa de colheita de 115,7 milhões de toneladas, e o trigo, com estimativa de 9 milhões de toneladas, tiveram os ajustes mais significativos. O feijão também registra um aumento de pelo menos 26% em relação ao ciclo passado. Já o arroz e a soja, impactados pela estiagem no sul do país, devem apresentar uma discreta queda. O IBGE também prevê uma safra recorde, mas com 261,4 milhões de toneladas, cerca de 10 milhões de toneladas a menos do que o estimado pela Conab.
O levantamento do Instituto mostra que o estado de Mato Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos, responsável por 30,3%. Depois vem o Paraná, com 13,8%, e Goiás, com 10,6%. Os produtores investiam mais nessa safra de 2022, aumentando a área plantada para 72,5 milhões de hectares, um aumento de 5,8% em relação à área cultivada em 2021. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os bons resultados se embasam num setor bem estruturado. Para o próximo ciclo de plantio, o investimento do governo federal no Plano Safra é de 340 bilhões de reais. Investimento, nós estamos programando aí 95 bilhões de reais para investimento, isso é muito saudável, uma estruturação do setor. E no Papo com Café de hoje, teremos no estúdio Paloma Torquato, advogada especialista em direito previdenciário rural. Ela vai falar sobre a diferença do trabalho no campo e na cidade, que é tema de repercussão na Previdência. Vamos saber dela se, quando o trabalho se tratar de uma atividade rural, pelas condições em que é exercido, dá direito a regras especiais de aposentadoria e com valores diferentes? O tema é de grande importância na vida dos produtores rurais e gera dúvidas sobre os critérios e direitos previstos. Entre eles, quem são os segurados especiais, idade para aposentadoria, tempo de contribuição, documentos que servirão de provas no pedido de aposentadoria e eventuais recursos administrativos e judiciais, no caso de indeferimento do benefício. Bom dia, Paloma. Muito obrigada pela sua presença aqui no Agro Pantanal. São muitas as dúvidas quando a gente fala aí de benefícios, previdência rural. E para a gente, então, começar a nossa conversa, a nossa entrevista, eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença, né? Tem diferença o pedido, a solicitação de aposentadorias ou de outros benefícios previdenciários do homem rural para o homem urbano? Como é que funciona isso? Pois não, Júlia, é um prazer estar aqui, agradeço ao convite, né? E hoje nós vamos tentar dirimir essas dúvidas realmente, né? Nós moramos num estado, num país agro, né? Isso é tão maravilhoso e a Previdência se adequou a essa realidade da nossa região, do nosso país. Mato Grosso, né? É o estado do agronegócio e é muito importante que a Previdência Social se adeque à realidade desses trabalhadores que são considerados como trabalhadores rurais, né? E que em suas categorias a gente pode aí entender como segurados especiais, né? Nós temos uma diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano, mas o modo de requerimento, de como acessar a Previdência Social, para ambos é igual. Acontece que os requisitos, né, que cada um dessas categorias, trabalhador ou urbano, necessita comprovar para usufruir dos direitos previdenciários é que se distinguem, que são diferentes. E como é que a gente quando a gente fala desses benefícios, existem dentro mesmo da categoria rural diferentes situações aí para essa solicitação previdenciária. Explica um pouquinho isso para a gente. Sim. Os trabalhadores rurais, eles se subdividem em 3 categorias. Então, nós temos a categoria dos trabalhadores rurais que são considerados como segurados especiais e a forma de requerer os direitos previdenciários para esses segurados especiais, basicamente, é comprovar a natureza da sua atividade no campo, né? Então, quem é o segurado especial? O segurado especial é aquele trabalhador rural. Às vezes ele é proprietário de alguma terra ou não, ele desenvolve atividade na terra da família, né? Do sogro, do pai, dos avós, já nasceu ali. Ou então ele precisa comprovar que eles desenvolvem uma atividade rural de subsistência em regime de economia familiar ou mesmo individual, né? Que é da onde vem a sua dependência econômica. Então, ele tem que comprovar essa qualidade, né? Tem alguns outros requisitos que nós vamos tratar um pouco mais para frente, mas essa é a principal natureza para se caracterizar
o segurado especial. Ele não pode ter empregados mais de 120 dias no ano civil, né? Que a gente considera de janeiro a dezembro. Ele não pode ter outra renda que seja na atividade urbana. Então, algumas características dessa natureza de trabalho que são específicas do segurado especial. Uma curiosidade ou uma informação importante é que esse segurado especial, ele não é exigido dele a contribuição previdenciária, que é aquela contribuição feita todos os meses pelo trabalhador, né? Então, dentro das categorias de trabalhadores rurais, nós temos uma segunda categoria. Já falamos do segurado especial e nós também temos o trabalhador rural, que é o contribuinte individual, que é aquele, por exemplo, produtor rural que é dono de uma grande propriedade ou que ele desenvolve uma atividade econômica ali no campo, mas em uma larga escala, né? Ele não se enquadra, porque a nossa legislação, ela prevê um outro critério que para você ser segurado especial, a sua propriedade não pode exceder um limite de área, né, de terra maior do que 4 módulos fiscais. A gente usa esse termo, essa unidade de medida de módulos fiscais, que em cada município o INCRA delimita qual é a medida, a extensão desse módulo fiscal. Então, dependendo da natureza, da atividade da agricultura desenvolvida ali naquela região, o INCRA delimita esse módulo rural de quantos hectares eles são. Então, se o trabalhador rural desenvolve atividades, né, rurais numa propriedade que excede a 4 módulos fiscais, ele já não pode ser considerado como segurado especial, ele passa a ser contribuinte individual. Ou ele tem mais de 120 dias de empregados prestando serviço para ele ali naquela propriedade, ou ele possui uma renda de atividade urbana, então ele não pode ser considerado como segurado especial, mas ele ainda é um trabalhador rural para fins de aposentadoria. E aí ele vai contribuir mensalmente com a Previdência Social. Então, quando ele for requerer qualquer benefício da Previdência Social, assim como o segurado especial e todas as categorias de trabalhador rural, ele precisa comprovar os requisitos. No caso do contribuinte individual, ele precisa comprovar a contribuição, a carência específica do benefício que ele está requerendo. O que é carência? A carência é o tempo de contribuição necessário para você requerer um benefício específico junto à Previdência Social. Por exemplo, se eu estou com uma incapacidade laborativa temporária, a gente chama de benefícios por incapacidade temporária. Auxílio-doença era conhecido antes da reforma. Então, ele precisa ter contribuído no mínimo 12 meses antes do requerimento desse benefício, tá? E uma terceira categoria, né, de trabalhador rural, que é o empregado. Esse empregado rural é aquela pessoa que trabalha de forma habitual, com hora prevista, anotação na carteira de trabalho, tem direito a férias, tem FGTS, ele é regido pela CLT, como qualquer outro trabalhador urbano empregado. E esse trabalhador rural empregado, ele, assim como os trabalhadores urbanos, ele vai contribuir mensalmente com a Previdência Social e no final de sua vida, né, quando ele resolver se aposentar, já cumprir os critérios de aposentadoria, ele precisa comprovar o tempo trabalhado, né, o tempo de trabalho, a idade mínima, né, e hoje mais o período de carência para aposentadoria, que são os 180 meses que a gente escuta muito falar. Esse tempo, ele muda de perfil de segurado especial, que você explicou agora pra gente, ou não? O trabalhador, independente da categoria que ele se encaixa, rural, ele tem o mesmo tempo, ele tem que trabalhar os mesmos anos? Sim, o segurado especial, ele precisa comprovar ao menos 15 anos, né, que a gente converte para 180 meses, mas ele não precisa comprovar a contribuição. O segurado especial, ele precisa se preocupar em comprovar que ele é o segurado especial e que ele exerceu a atividade de natureza rural especificadas lá na legislação.
né? E a diferença do requerimento é que o segurado especial hoje, com a reforma de 2019 e lá na instrução normativa do INSS 128 deste ano, 2022, nós tínhamos antes uma entrevista que era feita com esses segurados especiais. Então, ele agendava uma entrevista na agência da Previdência Social e ele era entrevistado para que se levantassem informações para comprovar que ele realmente era um segurado especial. E hoje a gente tem essa inovação que veio para facilitar a comprovação desse trabalhador como segurado especial, que foi substituída então a entrevista pela autodeclaração como trabalhador rural, como segurado especial. Então, lá ele vai preencher e ele vai descrever todas as atividades que ele desempenhou, toda a sua vida laborativa, né, no campo, e ali o INSS vai usar aquela declaração como parâmetro para comprovação, além de outros documentos, né? Quais documentos? Os documentos de propriedade, documentos fiscais, né? A certidão de inteiro teor da vida do trabalhador, onde vai estar lá declarado a sua atividade, né, era agricultor e tudo mais. Então, hoje a gente tem essa facilidade da autodeclaração. É importante, você citou a questão, né, da reforma previdenciária e tudo mais. De 2019 para cá, quais as diferenças, o que vem impactando, no seu ponto de vista como especialista no assunto, positivo, negativo, os pontos aí que vem afetando de fato o homem do campo? Bom, no meu ponto de vista, a reforma de 2019, ela trouxe algumas facilidades, mas também ela trouxe alguns parâmetros que são usados para fim de uma investigação mais concisa, né, mais concreta a respeito da qualidade de segurado especial de trabalhador rural. Então, hoje nós temos uma idade mínima, né, para que se possa requerer a aposentadoria para o trabalhador rural de 60 anos para homem e 55 anos para mulher, né? E isso mudou, antes era menos, tá? Hoje essa idade aumentou um pouco. Então, hoje, o homem trabalhador do campo, para requerer aposentadoria, ele precisa ter 60 anos completos e a mulher 55 anos completos, né? Outro ponto que também impactou um pouco é na questão de quanto eu vou receber de aposentadoria. Então, hoje, o cálculo que é feito, né, e isso impactou para todos, independente de ser trabalhador rural ou urbano, né? Os cálculos que são feitos para a média, né, que vai resultar no seu salário de aposentadoria, também a Previdência prejudicou, né? Antes a gente conseguia uma média, né, e a RMI, que é a renda mensal inicial, a gente conseguia um cálculo que ele beneficiava o trabalhador para fim de aposentadoria, e hoje a gente teve um prejuízo. Quando a gente fala de previdência, a gente só lembra mesmo de aposentadoria. Sim. Mas a gente sabe que existem inúmeros benefícios, né? Sim. Também da Previdência Social para o homem do campo, para o homem da cidade. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Sim, uma excelente pergunta, porque geralmente, né, as pessoas se preocupam mais com a aposentadoria, né? E as pessoas também não imaginam que o trabalhador rural, ele tem direito a todos os demais benefícios, né, e direitos que a Previdência Social garantem ao trabalhador, né? Então, hoje, tanto o segurado especial, quanto o segurado contribuinte individual, quanto o empregado rural, todos eles podem acessar aos benefícios da Previdência Social, como auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, né? Auxílio reclusão, todos esses estão disponíveis. A forma de requerimento varia um pouco para cada uma dessas categorias de trabalhadores rurais, como, por exemplo, o segurado especial, ele precisa preencher a autodeclaração, tá? Todos os dependentes do titular também precisam preencher essa autodeclaração. Já o contribuinte individual e o trabalhador rural empregado, não, ele já tem ali as contribuições mensais que são registradas, né, no CNIS dele, no sistema do INSS, então ali já fica mais, um pouco mais fácil o acesso a esses benefícios.
São muitos assuntos, você aí de casa percebeu, pouco tempo para a gente falar aí da Previdência, né, de todos esses direitos aí do homem do campo que merece, né? Doutora, muito obrigada, fica o convite para você voltar aqui no nosso programa e falar ainda mais aí sobre os benefícios para o homem do campo aí na questão previdenciária. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço a TV Pantanal, agradeço a você, Júlia, a todos do programa. E nós queremos ressaltar que hoje, né, muitos dos benefícios e dos requerimentos que são indeferidos na via administrativa, ou seja, diretamente, né, da análise feita pelo INSS, nós conseguimos, né, nós temos acompanhado decisões favoráveis, né, e contrárias ao entendimento do INSS a respeito dos requerimentos de aposentadoria e de todos os demais benefícios, tá? Como é o caso do tratorista, entre outros, boia fria. Então, nós temos situações específicas que a jurisprudência e a via administrativa divergem um pouco do entendimento. Então, vocês precisam sempre estar atentos, trabalhador rural, e é um assunto que a gente sempre tem que estar tratando. Muito obrigada pela tua participação e chegou a hora de mais uma super receita tentadora para você fazer ainda hoje na sua cozinha. Confere aí. Que delícia, hein? Com certeza essa receita eu vou fazer hoje na minha casa. E você? E agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. E aí, hein? É verdade ou é mito? É preciso cortar o glúten para ter uma dieta saudável? É mito, gente! O glúten deve ser cortado da alimentação em casos específicos e não pode ser retirado da dieta sem orientação profissional. E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Domingo que vem estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 8 horas. E não deixe de seguir o Agro Pantanal nas nossas mídias sociais. Até mais!